Oi, está começando o 123º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Eu escrevo para aquele adolescente lá dos anos 90, ou seja, para mim mesmo, pensando naquele jovem que não queria saber de livros, não gostava de literatura, e aí viu aquela literatura assim super fluida, moderna. E eu penso nisso, é capturar talvez esse leitor, é formar leitores, né? E foi o que eu fiz a minha vida toda como professor. Você acabou de escutar o escritor Jefferson Tenório. Eu ainda vou falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz. Aqui é a Stephanie Roque, editora da Companhia das Letras. E tô aqui para te dar uma boa notícia. O podcast Rádio Companhia tá de volta e tá de cara nova. O amor pelos livros continua, assim como a nossa vontade de trazer vocês, leitores, para mais pertinho da companhia. Uma das novidades é que agora, nessa nova fase, o Rádio Companhia é quinzenal, de quarta-feira. E o primeiro episódio da nova temporada tá bem especial. Eu converso com 2 autores que estão lançando seus romances super aguardados pela companhia. O Jefferson Tenório, com seu livro De Onde Eles Vêm, e a Mara Moira, autora de Neca. Em todas as plataformas de podcast. Te espero lá, hein? O Jefferson Tenório é um escritor bastante conhecido. Ele já esteve aqui no podcast e fez muito sucesso com o penúltimo livro dele, O Avesso da Pele. Ele é autor do recém-lançado De Onde Eles Vêm, romance publicado pela Companhia das Letras. Esse livro tem como pano de fundo o ingresso dos primeiros alunos cotistas na Universidade Brasileira. É uma história que o Jefferson conhece muito bem, porque ele faz parte de uma geração que, na verdade, ainda não tinha se beneficiado das cotas, mas que, no caso dele, acabou chegando lá também através das cotas. Então, ele vai explicar um pouquinho como foi esse caminho. O Jefferson é um romancista já experiente. Ele publicou O Beijo na Parede, publicado em 2013 pela Sulina, Estela Sem Deus, que saiu em 2018 pela Zuc e em 2022 ganhou uma nova edição pela Companhia das Letras, e também do já citado e muito premiado O Avesso da Pele, de 2020, que ganhou o Prêmio Jabuti e é um assunto até hoje nas rodas de discussão de literatura brasileira. Nessa nossa conversa, o Jefferson fala sobre o livro mais recente dele, De Onde Eles Vêm, fala um pouco também de vários capítulos da biografia dele, sobre como foi a formação dele e como é também o bastidor da escrita e da edição de um grande livro da literatura brasileira. Esse episódio está sendo publicado no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E a literatura negra é um assunto frequente em todos os meses na 451. A gente está sempre falando dos grandes autores negros brasileiros e de todo o mundo. Mas no mês de novembro, a gente sempre publica uma edição especial de literatura negra, trazendo um apanhado dos vários livros que saíram ao longo do ano, sempre de literatura, ou seja, ficção, poesia, e trabalha também a discussão do que é a literatura negra. É a literatura produzida por pessoas negras? É a literatura que fala da vida negra? O que é literatura negra? O Jefferson Tenório nos ajudou a responder essa pergunta aqui no podcast. A gente conversou um pouco sobre isso e o livro dele também está resenhado aí na nossa edição de novembro, especial Literatura Negra, que tem na capa a grande autora francesa Marine Diaye. Eu já vou dar até um spoiler aqui. Sem saber dessa entrevista, o Jefferson usou uma frase idêntica à da Marine Diaye na entrevista que ela deu ao Fernando Eichenberg, em Paris. Ele falou: "Eu sou simplesmente escritor", mesma expressão utilizada pela Marine Diaye. Então eu convido você a ler essa entrevista da Marine Diaye na 451, logo depois de ouvir esse nosso episódio. É só chegar lá no 451.com.br ou comprar um exemplar nas melhores bancas de jornais e livrarias do país. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com o Jefferson Tenório. Estamos aqui então com o Jefferson Tenório, mais uma vez aqui nos honrando com a sua presença, né, Jefferson, no 451 MHz. E dessa vez uma entrevista solo, né? Estamos aí falando com você. Você teve há pouco tempo aqui com a Ayrton para falar sobre a censura no Brasil. O seu livro anterior foi alvo de censura, alvo de tentativas de retirada de bibliotecas escolares, de sala de aula, etc. Mas agora você está com esse livro esperadíssimo, que é o De Onde Eles Vêm, que saiu pela companhia agora, finalzinho do ano.
candidato seríssimo aos melhores do ano de 2024. Parabéns, cara. E obrigado aqui por estar de novo com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na 451 e vamos nessa. Queria que você falasse um pouco desse livro, de onde eles vêm, tem esse título super sugestivo. Queria que você contasse um pouco quem são eles aí desse título e também falar como você gestou esse livraço logo depois do Avesso da Pele, que é um grande sucesso. Tem aquele clichê de que o livro seguinte é um grande sucesso, é sempre um motivo de preocupação e curiosidade, né? Preocupação para os escritores e curiosidade pelos leitores, pelos críticos. É normal também que seja recebido com uma atenção maior. Queria saber como foi que nasceu esse livro aí, logo no embalo do Avesso da Pele, né? O Avesso da Pele é de 2020, né? Então a gente já tem quase 5 anos, né? E eu já vinha pensando no De Onde Eles Vêm desde a publicação do Avesso, né? Assim que o Avesso saiu, eu, na minha ingenuidade, achei que o Avesso da Pele, em 3 ou 4 meses, não seria mais falado, né? Assim, não... Que é o que acontece com a grande parte dos livros. Você lança o livro, acontece um burburinho ali nos 3, 4 meses, né? E tal, e depois a coisa vai... O livro vai se encaminhando, assim, mas de maneira mais devagar, né? E com o Avesso da Pele foi ao contrário, assim. Então ele sempre esteve, de alguma forma, me convocando para falar dele. Já são aí desde 2020. Mas enfim, então veio a pandemia em 2020 e eu comecei a escrever em 2021, tentando me proteger justamente, ou me isolar, né, justamente desse rastro do Avesso da Pele, né? Tentando ficar naquele lugar que eu me propus, que é me voltar para o meu projeto literário, já sabendo o que eu queria fazer, sem que o que aconteceu com o Avesso interferisse na minha escrita. E aí teve muita terapia, muita conversa com amigos, muita conversa com o editor, para justamente me isolar e conseguir fazer o que eu queria fazer, que era contar essa história desses primeiros cotistas na universidade pública no Brasil. Então foi mais ou menos por aí, Paulo. Me isolei para conseguir fazer esse livro, né? Bom resumo. E você falou que o Avesso é de 2020, mas ele demorou um pouquinho até pegar esse grande ímpeto que acabou pegando, né? Talvez até por causa da própria pandemia. O livro ali, ele engrenou, assim, quando foi 21, 22, assim, que o livro ganhou um destaque mais amplo do que o limite normal da nossa bolha literária, né? Começou a ir para outras editorias, pro bem e pro mal, né? Teve aquela questão do Beto, quando ele foi espancado em Porto Alegre. Foi uma situação que, tragicamente, deu destaque para o livro, porque o livro descrevia uma situação muito parecida. E depois as pessoas foram descobrindo a sua escrita, que é incrível, né? Parece que o romance é a forma perfeita para tratar das coisas que você traz para os seus livros. Por essa multiplicidade de pontos de vista, essa voz em primeira pessoa, que permite a quem nunca viveu uma experiência parecida penetrar nessa coisa. E também quem já viveu se identifica, quer dizer, parece que você encontrou uma coisa sua, né? A sua arte, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi uma procura, no caso do Avesso, né, de encontrar um narrador que convocasse o leitor nesse sentido, de fazer parte da vida do Henrique, né, do professor, fazer parte daquele luto que o Pedro vive. E eu acho que também os outros livros que eu escrevi, tanto O Beijo na Parede quanto Estela Sem Deus, de certo modo também me prepararam para que eu chegasse nesse narrador e nessa estrutura também, nessa utilização da segunda pessoa, né? Então foi mais ou menos por aí, né? Isso é uma coisa incrível de ver nos escritores. Parece que essa pequena mudança de chave, né, que parece que dá alguma coisa técnica é encontrada, né? Você sabe identificar o que foi? É a coisa do narrador mesmo? Você acha que foi aí que você pegou no nervo, assim, da sua própria escrita, vamos dizer? Eu acho que sim. Eu acho que o narrador é uma peça bem importante, assim, na minha produção. Encontrar a forma como esse livro vai ser narrado. Torcer um pouco também as regras da teoria literária, desse narrador em primeira pessoa que não pode ser onisciente. Então, emprestar um pouco de onisciência também pro narrador em primeira pessoa, que também tá um pouco no De Onde Eles Vêm. Tá contando a sua vida, mas também tá contando a vida das outras pessoas, sem que isso pareça muito marcado. É como se o leitor depois se desse conta, não, mas peraí, quem que tá narrando isso? Como é que ele sabe essas coisas? Mas ao mesmo tempo o leitor aceitando esse pacto de onisciência desse leitor. O clique, Paula, eu acho que é muito fruto da minha pesquisa, né, em teoria literária, é fruto também do que eu pesquisei no meu doutorado, os tipos de narradores, né? E aí fui tentando, né? Fui fazendo até chegar nessa forma, né? E você falou aí das suas transformações pessoais, certamente foram muitas, né? Eu que acompanho, assim, a média distância, vejo muita coisa acontecer. Você, inclusive, parou
parou de dar aula de literatura no ensino médio, que era uma experiência muito importante na sua formação como escritor, inclusive, né? E você acha que essa tomada de distância em relação à sala de aula te permitiu também escrever esse livro de outra maneira? Porque você aborda novamente a questão da educação, novamente a sala de aula é o espaço ali, porém, como professor já não está mais com os dois pés ali, né? Você está ali como escritor, elaborando literariamente essa experiência que você viveu por tantos anos. Como é que foi essa saída da sala de aula e a abordagem literária, a transformação em matéria literária? A saída de aula foi meio compulsória, assim, né? De não conseguir mais dar conta, enfim, dos compromissos que eu tinha como escritor e com a sala de aula. Na verdade, eu me senti cansado, não da sala de aula, né? Mas da escola, ou seja, da estrutura escolar, que faz com que a gente, de fato, fique muito cansado. Sinto falta dos alunos, falta desse contato, da troca que acontece em sala de aula. Mas também foi importante para que eu pudesse ter um distanciamento e conseguir fazer uma reflexão mais lúcida do que é essa vida de professor. No caso de onde eles vêm, o distanciamento também enquanto aluno de graduação e também o distanciamento do mundo acadêmico. Desde que eu defendi o meu doutorado em 2022, eu só retornei na universidade quando eu fui para os Estados Unidos, mas fora essa experiência, eu não tenho tido esse contato com o universo acadêmico. Então acho que também me ajudou a ter um olhar mais distante, menos apaixonado, menos inflamado, e aí conseguir construir uma narrativa que fosse mais lúcida nesse sentido, né? E o livro está incrível, ele traz aí, acho que muito do que se precisa dizer e pensar sobre a questão das cotas, que é um debate que o Brasil voltou a fazer agora há pouco, né? Foi no ano passado, os 10 anos das políticas afirmativas, por obrigação legal, inclusive o país precisava fazer um balanço, e você está entregando isso para o país de uma forma incrível, que é um romance, né? Um livro que traz mesmo os aspectos subjetivos e objetivos, todos misturados e tal. No entanto, você chegou a se beneficiar de cotas, Jefferson? Você ainda, salvo engano, foi da última geração pré-cotas, né? Na sua graduação, imagino. Eu entrei já na universidade sem o sistema de cotas, em 2004. Em 2007, eu precisei trocar de curso. Eu fazia bacharelado em letras e eu estava estudando para ser tradutor. Daí eu vi que não era minha, que eu queria era ser professor. E foi quando começou a campanha dentro da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, da implantação das cotas. Participei do movimento, ocupei a reitoria. E aí em 2008 houve a implantação das cotas e aí eu fiz o vestibular, entrei, aproveitei as disciplinas que eu já tinha feito e aí em 2010 eu me formei como o primeiro cotista negro daquela primeira geração, né, de alunos cotistas do Rio Grande do Sul. Bom, e antes da gente continuar o episódio, eu tenho um recado para você que é ouvinte do 451 MHz. Atenção, leitores onívoros! A 451 tem uma super novidade para você. A nova assinatura digital agora tem a duração de 1 ano inteiro. Por apenas R$ 99,90, você terá acesso ilimitado a resenhas de lançamentos, entrevistas com autores, clube de leitura, podcasts e ainda leva de presente uma eco bag exclusiva para espalhar a palavra da bibliodiversidade por aí. Assinantes da 451 ganham ainda acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em editoras, instituições culturais e de ensino e outros parceiros ligados ao universo da música, moda e streaming de filmes. Visite 451.com.br/assine e faça agora a sua assinatura digital anual. Num ambiente ainda muito diferente do atual, né? Mas hoje, quem vai a uma universidade que tem cotas, uma universidade pública, vê no campus, na sala de aula e fora dela, como mudou a coisa, né? Como mudou a paisagem. Nessa sua primeira experiência ainda era um mundo mais hostil, né? Era tudo mato, né? Assim, como se diz. Eu acho que a universidade continua hostil. Nesse sentido, acho que não mudou muito, não. Assim, parece ainda um lugar anti-afetos, assim, com muita concorrência. É realmente um lugar, assim, por vezes meio insalubre. No meu caso, eu acho que algumas discussões que a gente tem hoje na universidade, que são discussões talvez mais refinadas, assim, no sentido de rever até a bibliografia, né, que o professor está dando em sala de aula. No meu tempo não havia essa possibilidade. Havia uma espécie de envergonhamento também dos cotistas. As
pessoas que entravam pelo sistema de cotas preferiam não dizer que entraram pelo sistema de cotas, tinham medo de sofrerem algum tipo de retaliação, dos professores tratarem de forma diferente, dos colegas tratarem de forma diferente. Não havia também um apoio, não havia um acolhimento. Então, era um momento, assim, bastante difícil, né, para quem entrava pelo sistema de cotas. E hoje, assim, o cenário é completamente diferente, né? Ou seja, você tem uma universidade mais diversa, a cor da universidade mudou, você tem uma bibliografia diferente, há coletivos negros dentro da universidade, o acolhimento é outro, o auxílio também de bolsas, o cenário é outro. O que não significa que não tenhamos problemas, assim, de permanência desses alunos. Mas, de fato, houve uma mudança bastante significativa, né? Sim, um dos efeitos dessa política que vai além da universidade foi o florescimento de uma geração de intelectuais que hoje está dominando as listas de mais vendidos, a produção intelectual, criando conceitos mesmo que estão ganhando a sociedade, né? Por exemplo, a questão, mesmo essa expressão do racismo estrutural ou então do lugar de fala, quer dizer, são expressões que surgiram num contexto acadêmico, né, de intelectuais negros de uma nova geração que conseguiram, nesse intervalo, emplacar conceitos que hoje a gente discute em mesa de bar, enfim, no jornalismo. Eu vejo como principal efeito positivo, assim, essa geração que você integra também, né, Jefferson? Vendo você falar, eu me lembrei da Djamila Ribeiro. Tantas vezes ela falou desse problema das bibliografias, né, na faculdade de filosofia, não ter uma bibliografia sobre as questões negras, por exemplo, autores negros, autoras negras, né? Isso foi uma coisa que precisou ser feita em grupos de estudo, tal e coisa, né? A gente tem aí uma mudança significativa e é fruto dessa revolução silenciosa, né, que a gente teve nas universidades, essa popularização de uma gramática antirracista em que é possível, pelo menos nos meios acadêmicos, culturais, ser amplamente discutido e, obviamente, tem a ver, né, com a entrada de pessoas negras na universidade, né? A sua avaliação é que essa política está consolidada? Você acha que a gente, no ano passado, teve muito receio de que o ambiente político do país permitisse que isso fosse posto a perder, de alguma forma? Eu queria saber como que você sai dessa avaliação que foi feita no passado, se foi consolidado e tal. Me parece que foi, né? Assim, não vi recuos, pelo menos, né, acontecer. Na verdade que a lei de cotas, ela exige, né, que de 10 em 10 anos haja uma avaliação de aperfeiçoamento e não de término. E quando a gente estava aí ainda com o governo Bolsonaro, havia esse receio de que essa avaliação acabasse virando término, né? Mas enfim, acho improvável que isso aconteça. É uma lei aprovada pelo STF, é uma lei muito bem embasada, com resultados muito positivos. Me parece que já é consolidado. Talvez o passo adiante, na verdade, é a permanência dos cotistas, a qualidade de como esses alunos cursam a universidade, para que tenha mais bolsas, tenha mais condições, para que esse aluno consiga, de fato, usufruir de tudo que a universidade oferece. Mas me parece que é uma política consolidada, tanto que isso não é discutido de onde eles vêm. Eu não discuto nem o processo seletivo, como acontece, por exemplo, no livro do Paulo Scott, no Marrom e Amarelo, que é uma outra discussão sobre colorismo, uma discussão importante e corajosa que o Paulo faz, mas no de onde eles vêm, eu procurei um outro caminho, que é o caminho justamente da jornada desses estudantes dentro da universidade. Eu queria saber o quanto que tem, desculpa a pergunta de jornalista, sempre meio clichê, mas quanto que tem de autobiográfico? Você considera que esse livro tem um aspecto autobiográfico, de autoficção, mais do que, por exemplo, O Avesso da Pele? Eu não me incomodo com essa classificação, assim, né, de autoficção, autobiografia. Eu tento não me importar muito com a recepção. Se alguém quiser dizer que é autoficção, eu não vejo problemas quanto a isso. Desde que não utilize essa classificação para diminuir o valor estético do livro. Dito isso, há um empréstimo da minha biografia para o Joaquim, que é esse personagem que vai fazer essa travessia na universidade, mas ao mesmo tempo é também um personagem que, em certa medida, eu gostaria de ter sido e não fui, no sentido de já ser um bom leitor no início da universidade, né? Alguém que já tem um objetivo, que quer ser poeta, que quer ser escritor, alguém que
que de certo modo persegue algum tipo de sonho. E na minha vida pessoal, assim, a universidade apareceu de repente, era a mais barata que tinha para fazer, né? Que eu comecei numa universidade paga antes, numa particular. Não sabia muito bem o que acontecia no curso de letras. Fui me entender como escritor já saindo da universidade, né? Então tem algumas diferenças, assim, nesse sentido, né? Então há um empréstimo, mas ao mesmo tempo é preciso colocar esse estranho na ficção. E isso é tão curioso porque quando a versão final chegou, depois de tudo, né, da edição e da revisão, eu estranhei o livro. Era como se aquele objeto ali fosse uma outra coisa que eu passei 3 anos da minha vida fazendo, e aí quando eu reli a versão final, eu pensei, que coisa estranha é essa, né? E ali eu vi que o livro estava pronto, né? São 3 anos, então, desde a primeira página até o ponto final? São 3 anos de escritas e reescritas, né? E na edição mesmo, o processo editorial foi quanto tempo que você passou? Desde que você entregou para a editora, assinou o contrato e aí... Aí foi 1 ano e meio, mais ou menos. Sei. E de idas e vindas com seus editores? Eu não gosto muito do processo de fazer um capítulo e mandar, né? Eu acho que é ruim pros dois, assim. Acho que é ruim pro editor que não sabe muito bem para onde aquela história tá indo, e é ruim para você porque a devolutiva acontece de um jeito porque ele não sabe o que vem depois. Então eu preferi fazer uma versão sem cortes, sem nada. A primeira versão foi 250 páginas, por aí. E aí mandei, e aí sim começa uma primeira edição, e aí a partir disso as idas e vindas, né? E você tem paciência para esse processo editorial e tal? Porque é uma coisa muito rica, né? Mas também tem muita ansiedade nesse momento pro escritor. Você que já tá com mais rodagem agora, talvez tenha administrado melhor. Sabe que eu gosto... eu gosto da edição. Eu considero a edição como parte do processo criativo. Então não é uma coisa que me incomoda, e eu também aprendi a gostar desse tempo. Do tempo da paciência, do tempo da lentidão. Daí vem a devolutiva, e aí vejo as notas, deixo o texto descansar por 2, 3 dias, depois volto, releio, concordo, discordo, e mesmo as passagens que eu discordo, eu me debruço em cima para ver o que ele achou ali que eu não encontrei, mesmo para deixar como estava antes. Então eu aprendi a gostar desse processo de edição. Eu também sou colunista, né, do UOL, e às vezes quando vem alguma edição, assim, sugestões de título, sugestões, né, de parágrafo, eu gosto muito, porque eu acho que enriquece, né, o texto, né. É o grande momento da profissão de editor também ter essa interlocução com os grandes autores e poder ajudar o autor a chegar lá também é uma alegria muito grande ver um livro desse nascendo nas suas mãos, né? Eu queria saber, para quem você escreve, Jefferson? Isso é uma coisa que te preocupa ou não? Eu escrevo para aquele adolescente lá dos anos 90, ou seja, para mim mesmo, pensando naquele jovem que não queria saber de livros, não gostava de literatura, mas que aí quando chegou no Rubem Fonseca e aí viu aquela literatura assim super fluida, moderna, com palavrões e aquela violência e aquele erotismo, aquele assombro, né, que foi ter descoberto que a literatura também poderia ser aquilo. E eu penso nisso, capturar talvez esse leitor, formar leitores, né? E foi o que eu fiz a minha vida toda como professor. Quando eu desisti de encher o saco dos alunos com regras gramaticais e vi que era muito mais legal formar leitores, foi o que eu fiz a vida toda. E acho que como escritor eu continuo fazendo isso, formando bons leitores para que a gente tenha uma boa crítica, para que a gente tenha um bom sistema literário, para que a gente tenha critérios de avaliação dos cânones. Então é isso, eu escrevo para esses leitores, né, para formar leitores. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e nas newsletters, e também vários outros conteúdos que a gente produz
produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório. Então, se você quiser saber mais sobre a entrevista, os melhores momentos da conversa e as curiosidades relacionadas ao tema, é só entrar na seção de podcasts do nosso novo site. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Casa de Cultura do Parque. Olá! Nos dias 2, 16 e 23 de novembro, a Casa de Cultura do Parque celebra a cultura negra. Música, poesia e literatura se unem em uma programação imperdível com Sarau das Pretas, Preta Batuque e mais. Para saber mais, acesse ccparque.com.br. Casa de Cultura do Parque, um centro cultural sempre gratuito e de portas abertas. Realização: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas e Lei de Incentivo à Cultura. E agora vamos lá para a conversa com o romancista Jefferson Tenório. E você falou uma vez numa entrevista, não lembro onde foi, mas que você tinha lido seu primeiro livro inteiro com mais de 20 anos, é isso? Uhum. Isso é maravilhoso ouvir, porque isso mostra que é possível formar leitores depois já de crescido, de adulto, porque uma das questões que se discute na formação de leitores não, só na infância, na primeira infância, tem que ler com a família, E isso é uma coisa cruel, porque pode desperdiçar uma geração inteira que não teve o contato em família, por exemplo, com os livros, mas que tem espaços para recuperar essa coisa, né? E gera uma ansiedade também, assim, né? Tenho amigos que são intelectuais e tal, mas que os filhos não querem saber de livro, né? Não querem... É tudo muito subjetivo, assim. Esses seus amigos não sabem nada sobre pais e filhos, porque é óbvio que os filhos não vão endossar de cara o gosto literário dos pais, e não vai ser tão fácil assim, né? Não, é uma ilusão dos pais. Aqui na minha casa eu tive isso, a minha filha, enfim, ostensivamente, praticamente gritava pra mim que eu não gosto de livros, eu não gosto de ler, você tem que entender isso. Mas aí teve um Natal que ela pediu 4 volumes de um quadrinho LGBT, que é o Heartstopper, que ela ficou totalmente apaixonada, e desde então é uma grande leitora, escolheu os filões que ela quer e tal. Eu não tenho muita influência sobre o gosto literário, mas uma hora vem, né? Uma hora vem. Isso é. Nós estamos publicando esse episódio, Jefferson, no mês de novembro. A 451 sempre faz uma edição especial de literatura negra, o que é sempre complicado. A gente sempre se pergunta, né, se devemos ou não fazer uma edição de literatura negra. A gente sabe que durante o ano inteiro a 451 cobre literatura de autores negros e não necessariamente na chave racializada, digamos assim, mas a gente acha que entre fazer e não fazer, é melhor fazer a edição especial. Queria saber a sua opinião sobre essa discussão e se existe a literatura negra. A gente publicou agora na capa de novembro uma entrevista com a Marine Diaye, uma maravilhosa escritora francesa, que recusa esse rótulo. Ela fala: não sou uma escritora negra, eu sou escritora francesa que é herdeira do Molière, não me identifico com uma autora negra. O José Faleiro também fala a mesma coisa, que detesta ser colocado na caixa da literatura negro-periférica, porque ele é um escritor, é literatura o que ele faz, e quando se trata de brancos, tal, não fala com essa mesma terminologia, né? Só para trazer um pouquinho do debate, que na própria revista fez a redação pensar muito nessa questão, e no final a gente falou: não, vamos fazer e vamos pôr essa discussão em debate. Eu acho que entre não fazer e fazer, eu sou da opinião de fazer, porque, bem ou mal, quando chega novembro, todos os autores negros, intelectuais negros, enfim, são convocados, assim, a agenda fica lotada e pessoas, às vezes, desesperadas, assim. Mas é interessante porque, pelo menos naquele momento, né, se não falou durante o ano, né, que não é o caso da 451, pelo menos naquele momento tem algum tipo de reflexão, né? Agora, sobre a questão da literatura negra e a classificação, no De Onde Eles Vêm, há alguns indicativos sobre essa discussão, discutindo o que é essa literatura negra, né? Há um momento no início do livro em que o Joaquim conversa com um professor negro, mais velho, e eles têm uma conversa ali muito dura sobre o que é essa literatura, porque o Joaquim quer construir um conto sobre uma família que fica presa numa casa, uma família negra que não pode sair em função do racismo, e
E o professor esse já com mais experiência diz para ele que, bom, eu acho que você não está fazendo literatura, você está fazendo uma denúncia. Isso não é ficção, isso não é arte. E ele fica extremamente desapontado. E mais adiante também tem outras discussões sobre o que se espera de uma literatura, de um autor negro. Eu acho que a classificação ela é importante em alguns contextos. Eu acho que no contexto francês é uma outra questão. Primeiro porque a questão racial nem é levada em conta no censo, né, francês, né? Ou seja, é algo que não se costuma discutir. Então eu acho muito plausível que alguém que viva na França tenha um discurso como esse, que é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem uma outra questão muito mal resolvida, uma questão histórica. Então eu acho que em alguns momentos é importante que haja uma classificação, é importante que haja um Novembro Negro, que traga autores negros, mas sem reduzir esses autores e as suas obras a uma temática. E eu acho que é isso que é difícil compreender. Dar essa classificação de literatura negra, mas não tratá-la como universal. Esse talvez seja o grande desafio. E eu acho que em alguns momentos ser chamado simplesmente de escritor também é bom. Adoro ser chamado para falar sobre Dostoiévski, sobre Proust, sei lá, sobre autores que parecem meio que não fazem parte do nosso universo, mas fazem, sim. Somos escritores. Acho que somos influenciados por muitas leituras. Concordo plenamente. Aí é uma questão que a gente tem que recolocar permanentemente também, né? Porque eu acho que tem muita coisa se movimentando, né, Jefferson? Acho que a gente está vendo passar diante de nós uma coisa que é um vento de mudança, que a gente ainda não sabe qual vai ser a configuração final, entre aspas, né? Então é muito interessante. Você acha que o livro poderia ter sido escrito do ponto de vista branco, esse mesmo livro seu? Seria possível vocalizar um personagem que encontra um Joaquim na sala de aula e que resiste a isso, ou que vê pelo outro lado? Você acha que essa seria um exercício literário possível? É o que eu venho dizendo em algumas entrevistas. Eu acho que falta esse livro de um autor branco que consiga fazer uma avaliação honesta sobre a sua ancestralidade, de pensar de onde vem a branquitude, de se debruçar justamente sobre esse passado colonial, esse passado violento e brutal. Talvez a gente tenha alguma coisa ali no livro do Chico, né, no Leite Derramado, alguma crítica nesse sentido, mas para mim ainda falta esse livro, assim, né, que tivesse essa ótica e que chegasse na frente, digamos, desse aluno negro e o que aquilo pode revelar sobre essa branquitude. Via não ficção isso está começando, sim, vamos dizer, tem estudos acadêmicos, aí alguns livros agora mais de divulgação, mas de não ficção, livro infantil sobre branquitude, mas esse narrador literário que pega como você e diz tudo, vamos dizer assim, isso ainda não chegou literariamente, parece tão difícil. Por que será? Eu acho que a dica a dica é olhar para o Machado. A dica é olhar pro Memórias Póstumas. Memórias Póstumas não levanta uma bandeira antirracista, da negritude, não sei o quê, mas ele expõe de maneira tão visceral a mediocridade, enfim, daquela burguesia que se formar, aquela burguesia branca, do Brás Cubas que sobe em cima daquele menino escravizado, ou seja, esse sujeito que teve tudo para dar certo e deu errado, que teve todos os privilégios. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que é avaliar a própria mediocridade da branquitude, e acho que a dica aí o Machado já deu de sobra. É perfeito. Ali ainda no século XIX tem esse livro maravilhoso, que eu não sei se você já chegou a ler, chamado Os Meus Romanos, que é um livro maravilhoso de uma alemã que vem ser professora de filhos de senhores de escravos da família Prado. E por isso que chama Os Meus Romanos, porque eles têm nomes romanos, né? Que é Caio, Túlio e tal. E ela escreve cartas para a melhor amiga, são cartas reais, descrevendo o Brasil. E ele descreve a intimidade de uma família de elite brasileira daquela época, falando, cara, eu não sei o que esses caras vão fazer da vida quando acabar a escravidão, porque eles não sabem fazer nada. E retrata de maneira assim muito verdadeira um pouco essas relações que até hoje a gente enxerga. Uma questão como essa do Colégio Bandeirantes, por exemplo, esse menino que beneficiário de uma cota e de uma fundação que supostamente estava proporcionando uma mobilidade social que ele não teria, né? Seria um presente dos céus, você ter acesso à escola tida como a melhor da cidade, e você vê que um aluno desse acaba se suicidando porque houve um bullying racista, homofóbico, e a escola não foi capaz de fazer nada, né? E de certa maneira a gente vê os alunos cotistas entregues à própria sorte, né? Acho que existe a política pública, mas o Estado e também as escolas particulares não estão sabendo agir com os alunos
Hoje estamos vivendo isso nas escolas particulares de São Paulo. As escolas não sabem o que fazer com os alunos que são exceção. O que você tem pensado a respeito disso, assim, desses conflitos mais recentes? Tudo depende também de como, no caso da escola, talvez seja um movimento mais sensível, né? Porque você está lidando ainda com a formação de pessoas que depois vão para a sociedade, ou seja, você está formando cidadãos. E se a escola... Aliás, quanto mais a escola for de elite, talvez mais problemas a gente vai ter, porque além do olhar exotizado que se tem quando chega um cotista, ou seja, a falta de convivência também com essas pessoas que vêm de uma outra realidade, faz com que haja esse fosso, né? E que acaba em casos trágicos. Mas há escolas também, eu tenho visitado algumas escolas aqui em São Paulo, que já tem um projeto antirracista, projetos que levam culturas diversas, né? Um trabalho já de 5, 6, algumas de 10 anos já que vem fazendo esse trabalho, e você percebe a diferença ali na condução, né, do trabalho. Eu acho que tem a ver com uma questão também de tempo, de erros e acertos. O que a escola não pode fazer é negligenciar, não tomar para si aquele problema, e uma escola que se propõe de fato a formar cidadãos não pode virar as costas para isso. Agora, no caso da universidade, a gente tem ainda hoje um grande problema da permanência dos estudantes cotistas por diversos motivos. Grande parte vem da periferia, e aí tem que lidar com morar longe, com ter que trabalhar, ter que se dividir entre a família, os cursos diurnos, os projetos de pesquisa que exigem mais tempo desse aluno. É uma série de coisas que façam que a permanência desse aluno seja uma constante luta, né, para que ele consiga permanecer. E sem levar em consideração o ambiente hostil, esse ambiente de competição, esse ambiente muitas vezes meritocrático. Então são muitas coisas que fazem com que esse aluno não consiga permanecer na universidade. E a própria carreira acadêmica, que seria um destino natural para quem entra com cotas e, enfim, tem a oportunidade de estudar, quer estudar, gosta e poderia ter uma profissão acadêmica, está muito difícil para todo mundo, né? E mais ainda, imagino, para os cotistas, né? Os salários são muito baixos, a vida na universidade é muito penosa para quem da aula, né? Você tem situações muito difíceis administrativas, situações de sala de aula muito difíceis, salarialmente não é uma carreira que atrai, e a sociedade está com essa ideologia do empreendedorismo. Agora mesmo nas eleições, o que se cobrou da esquerda fosse atenção ao empreendedorismo. Como é que você vê essa questão também? Porque está desaguando, quer dizer, o roteiro de uma universidade transformada, com uma nova geração de alunos e professores e tal, agora de repente tem essa questão do empreendedorismo, né? De repente a gente vai chegar para essa geração que conquistou as coisas e falar, agora vá lá abrir o seu próprio negócio. Como você enxerga essa perversidade brasileira de conceder, por um lado, um direito, um benefício, e, por outro lado, meio que desestimular tanto que isso tenha um desdobramento mais positivo? Eu acho que a universidade ainda é uma das barreiras para a gente não chegar na barbárie, né? Por mais que a gente tenha críticas à universidade, ela ainda é esse lugar do pensamento, ela ainda é o lugar de produção de conhecimento, de validação também de conhecimento. Então, é importante ainda que a gente valorize esse espaço, e é importante também que mais pessoas de diferentes lugares também frequentem e que tenha contraponto de ideias. Eu acho que esse discurso do empreendedorismo, ele já faz parte já do universo acadêmico, acho que já está posto. Mas, por outro lado, a gente também tem contrapontos e uma resistência também a esse discurso. E o que tem acontecido, por que esse discurso pega com tanta facilidade, é porque ele é simples, ele é direto. É você colocar um influenciador que diz que ficou milionário dando cursos, né, de coaching, e dizendo para a mãe de um jovem, olha, seu filho pode ser que nem eu, ele pode ficar milionário, seu filho... Que é muito diferente do discurso da esquerda que chega, olha, o seu filho precisa ler um livro, né? O seu filho precisa frequentar a universidade, ele precisa da arte, da cultura. Ou seja, são discursos muito diferentes, com impactos muito diferentes. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que o empreendedorismo é importante, né? A gente precisa pensar de modo mais pragmático. Um jovem é muito mais capturado com um discurso de aqui e agora,
do que, estuda porque daqui a 15 anos você vai estar bem na vida. Então, eu acho que é isso. Talvez o equilíbrio do discurso seja importante. Pensei aqui, ouvindo você, numa pergunta meio retórica, mas assim, esse título, De Onde Eles Vêm, talvez exista um Pra Onde Eles Vão. Queria te perguntar isso também. Aonde vão esses eles do seu título? O De Onde Eles Vêm tem uma relação com essa desconexão com as origens. Estou falando de uma juventude negra que não é necessariamente a juventude negra politizada, com ciência política, com pé na porta, exigindo, reivindicando. É um livro que fala, na verdade, para uma geração que não se conecta com esse discurso e que, na minha avaliação, é grande parte da população negra, no sentido quando a gente sai da bolha acadêmica e vai para o grande público. E o Joaquim, o protagonista, e de certo modo ele emula também esse sentimento de alguém que entra na universidade porque quer ser escritor, quer ser poeta. Ele pressente que há ali um estranhamento, ele é tratado de modo diferente, ele vai entendendo que há ali um preconceito, que há ali um racismo, mas não de maneira evidente. E a permanência dele na universidade, ele não atribui ao racismo. Embora a gente saiba que seja, mas a permanência dele, ele vai se colocando como alguém que, enfim, é incapaz de estar naquele lugar. Então, esse De Onde Eles Vêm é uma tentativa de reconexão com as suas origens, de saber de onde a gente veio, para aí sim saber para onde a gente vai. Então, acho que esse movimento, né, de origem e para onde vai, de certo modo, acaba permeando o livro. Não só de onde ele vem, mas de onde os professores vêm. É também uma discussão sobre de onde vêm essas pessoas, muitas vezes marxistas, de esquerda, que querem o melhor para os seus alunos, mas que quando se deparam com um aluno negro, retinto, que está discutindo James Joyce, por exemplo, né? Ou seja, que corpo estranho é esse, né, que está aqui na minha frente, que eu não consigo entender muito bem. Então é isso, é de onde vem... de várias perspectivas. O livro tem essa beleza, né? Eu acho que ele traz tantas camadas possíveis e tantas discussões que são os elementos que fazem dele um grande romance mesmo. Jefferson, eu queria te cumprimentar pelo livro, que eu acho que você pegou no nervo aí mais uma vez, e ainda por cima depois desse sucesso absolutamente total do Avesso da Pele, livro que já está publicado em vários idiomas. Quantos países você publicou? E como foi a recepção lá fora? Você falou que não dá bola, mas eu não acredito muito não, na verdade. Eu queria saber o que o Le Monde escreveu e tudo mais. Você tem aí uma... O que você achou interessante? Porque são livros muito brasileiros os seus, né? E aí eu queria saber o que você acha da percepção lá fora. Eu não tenho muitas notícias, assim, de como tem sido a recepção, né? Muita coisa do que vem, às vezes, é pelos meus editores. Mas o que me chamou a atenção foi em Portugal. Foi tido como uma grande novidade, né? Uma discussão sobre a questão racial, assim, parecia que era algo muito novo nos portugueses. Na Suécia teve uma recepção muito positiva, assim, de identificação também por parte dos imigrantes, não só brasileiros, mas também de quem se sente estranho, numa terra estranha, mas identificação também pelos suecos, assim, né, no sentido também dos afetos, do luto, das relações amorosas, que também tem o Avesso da Pele. E, por fim, Quênia, Nairobi, onde eu estive no festival em setembro, em que eu fiquei, assim, muito feliz de ter visto muitos leitores e se identificando com as questões do Avesso da Pele, né? Tem tido uma recepção interessante, assim, nos países. E o filme? Tinha um contrato de audiovisual que estava assinado, né? Você tem notícia dessa parte aí, não? Tenho e não tenho as notícias. O contrato foi assinado em 2020, né? A gente está chegando aí em 2025. Eu sei que o roteiro já está em andamento, mas eu acho que as coisas estão se encaminhando para que em 2025 comecem as filmagens. Em se tratando de audiovisual no Brasil, a gente sabe muito bem que demora, né, algum tempo. Outro exercício de paciência, né? A gente falou aqui do tempo da edição do livro. Quando ele vira filme ou série, também você tem esse processo adicional, mas que é necessário. Você viu o que aconteceu com Marcelo Rubens Paiva agora, um livro de 10 anos atrás, agora está acontecendo aí no Oscar, né? Beleza, Jefferson, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo novo romance De Onde Eles Vêm, parabéns aí pelo seu filhote, ou filha, que vai nascer nas próximas semanas, né? Tá chegando aí, umas 4 semaninhas. O Theo tá chegando. Que maravilha, parabéns pra você, boa hora pra você e pra mãe do Theo, e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo, e até uma próxima aí.
Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Daniela Reis, que é uma das criadoras da @contente.vc, já convido você para seguir, e acaba de lançar Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, que foi publicado pela editora Bestseller, que é um selo do Grupo Record. A Daniela indicou o romance O Ano em que Morri em Nova York, da Miri Lacombe, que foi publicado em 2023 pela Planeta. Olá, eu sou Daniela Reis, autora de Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, livro recém-lançado pelo selo Bestseller da Record. E a minha escolha de livro para deixar de indicação é O Ano em que Morri em Nova York, de Miri Lacombe. Eu ainda acho difícil achar livros que contem histórias de mulheres lésbicas. Eu lembro que na adolescência eu cheguei a ler um conto ou outro em coletânea. Hoje a gente já tem mais possibilidades, mas ainda assim a temática LGBTQIA+, não preenche uma prateleira inteira da minha biblioteca, que é bem robusta. Então eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei muito feliz. Ele conta a história de uma personagem que tá naquela jornada de autoconhecimento depois que o seu relacionamento perfeito e invejado por todo mundo desmorona. Ela recebe essa notícia que o casamento dela desmoronou enquanto a melhor amiga dela tá com câncer. Então, ela tem uma virada de chave, assim, ela sai de Nova York, onde ela tá morando, com esse amor da vida dela, e chega a São Paulo, sem casa, sem emprego, sem perspectiva, e acaba entrando numa viagem pra Amazônia, onde ela finalmente começa a olhar pra dentro e entender por que ela sempre emendou um relacionamento no outro, por que ela não consegue ficar sozinha, o quanto ela projeta dela nas relações e tudo mais. É um livro desses que você vai lendo e você vai imaginando, daria um filme, porque ele tem esse lugar do sofrimento, da sofrência, mas ele também tem o lugar da redenção. Então, ele é uma leitura super estimulante, cheia daqueles sacodes que é pra protagonista, mas que também acaba sendo pra você. E ele fala muito desse lugar de como a vida da gente pode mudar num segundo e como essas mudanças, no fim das contas, elas podem ser boas pra gente olhar pra vida como ela é e não como a gente idealiza. A escrita da Millie é super fluida. Esse romance até tem na capa, assim, um romance sobre amar a si própria. E eu acho que é um belo exemplar de uma literatura que mostra personagens lésbicas, que mostra personagens sapatão e que a gente precisa tanto, né, de representatividade. Então, recomendo com gosto. Então foi essa a dica da Daniela Reis, O Ano em que Morri em Nova York, da Miri Lacombe, que foi publicado pela Planeta em 2023. Bom, agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para as outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas e para os grupos com que você discute literatura. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Camila Sardenberg, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cláudia Penteado, Cíntia Vasconcelos, Diana Radomisler, Diane Maia, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Flávia Cristina Aparecida Silva, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Raiesha Benevenuto e Souza, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Luísa Franco, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertram, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregório, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rick Fernandes, Marisa Werneck, Matheus Novaes Dias, Matheus Stein, Murilo Carvalho, Paula Fontana Fonseca, Paulo de Camargo Duarte, Pedro Cogo, Poliana Preto Miranda Catrim, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Rodrigo Bitar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Hugo Siqueira, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo, Viena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas.
E é isso aí, chegamos ao final do 123º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 22 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.